Permitir. Pronto. Estamos gravando. Olá, bem-vindos a mais um ASICS Data Webinars. Estamos completando o nosso terceiro evento com a participação do nosso diretor Afonso Lima. E lembrando que todos os nossos webinars ficam gravados e ficam disponíveis no nosso YouTube, cujo link é ASICS Data também. Então, quem quiser assistir os anteriores, basta acessar nossos canais, nosso LinkedIn também tem esse acesso facilitado, e podem acompanhar a evolução desse projeto que iniciamos esse ano, depois da nova logotipia da ASICS Data. Vou convidar o Afonso Lima para iniciar essa apresentação, lembrando que essa vai ser um pouquinho mais rápida do que as anteriores, e quem tiver dúvidas, que está nos acompanhando pelo YouTube, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco também pelas nossas redes, pelo nosso site, tem o WhatsApp disponível para quem quiser entrar em contato com a ASICS Data, e a gente deseja a todos um excelente webinar. Afonso, a palavra é com você. Obrigado, Gabriel. Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os primeiros passos para aplicar RPA. A gente falou de algumas questões técnicas, o que é RPA, questões de como medir um processo para avaliar a qualidade dele para ser automatizado. Hoje a gente já vai falar um pouquinho do ponto de vista da empresa, assim, como fazer para que vá para frente a ideia de automação. Existem alguns desafios que as empresas enfrentam e hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre eles e dar alguns recursos para vocês poderem lidar com isso. Tá? Uma vez mais, eu sou Afonso Lima, diretor de Soluções e Operações, e eu sou responsável pela área de RPA da ASICS Data. Então, por isso a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nos dois primeiros webinars, nós entendemos o que é RPA, como fazer identificar os processos serem automatizados, e hoje a gente vai entender como transformar isso em ação real na área. A ideia desse encontro é tirar o RPA do campo das ideias e colocar no campo da prática. Então, como começar, como escolher o primeiro piloto, como fazer com que uma iniciativa simples já gere impacto e inspire outras automações. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, o que faz uma automação sair do papel? O papel das áreas de negócio no processo, como é que as áreas podem se ajudar para fazer avançar essa ideia, esse projeto de colocar automação nas áreas. Um passo a passo prático para aplicar RPA. Algumas boas práticas de como fazer com que isso vá para frente e realmente evolua. E, no final, os próximos passos para quem quer começar a automatizar. A ideia é que vocês saiam daqui sabendo por onde começar hoje ainda. Tá? Então, uma coisa que é importante sobre RPA é que o maior desafio ele não é tecnologia. Tecnologia, vocês conseguem contratar empresas, nós estamos aqui para apoiar, isso vocês conseguem e não é a parte mais desafiadora. A maior questão é interna na empresa, é vocês trazerem essa ideia, né, essa estratégia e valorizar essa estratégia dentro da empresa para que ela consiga crescer e trazer esse benefício para todas as áreas. Então, tecnicamente, o RPA é muito simples para quem é especialista nisso. Mas, uma vez que você começa, o que pode acontecer? Quais são alguns desafios? É muito comum, antes mesmo do primeiro piloto, ter problema por não ter um dono do RPA dentro da empresa. Se não tem uma área ou uma pessoa que assuma a responsabilidade pelo RPA e pelo avanço, é muito comum perder tração e acabar não avançando. É falta de prioridade. RPA ele não está trazendo processos novos para a empresa, mas está trabalhando em cima dos processos que já existem. Então, acontece muitas vezes também de ter uma dificuldade de enxergar como importante, porque você não está trazendo alguma coisa nova, entre aspas, né? Você não está trazendo uma coisa diferente daquilo que já é feito. Você está fazendo com que aquilo que já é feito fique melhor. Então, é comum também você perder um pouco dessa prioridade e também enxergar valor naquilo. Pelo mesmo motivo da falta de prioridade, se você não está fazendo algo completamente diferente, você está melhorando algo que já existe, você pode perder essa sensação de valor. Em toda empresa vai ter alguém que enxerga
as oportunidades de automação e de melhoria de processo em geral antes dos outros. O que é importantíssimo, qual é o segredo, é transformar essa visão desses profissionais em movimento. Né? E vamos dar hoje alguns recursos para vocês darem esse primeiro passo. Tá? Então, quais são as 3 barreiras que travam o primeiro passo? As mais comuns, pelo menos. Não temos tempo para isso agora. Todos os profissionais de todas as empresas estão tomados. Isso se não estiver tomado, ele vai ficar porque vai agregar mais atividades. Mas é justamente por não termos tempo para fazer novas atividades que é fundamental que se faça a automação o mais urgente possível para poder liberar esse tempo. Então, é aquela ideia do investimento. Você vai investir tempo aqui para ganhar muito tempo no futuro. Então, essa ideia de não temos tempo para fazer isso agora é, na verdade, o indicador de que precisamos fazer isso agora, porque mais para frente a gente vai continuar sem tempo. Então, vamos ganhar esse tempo investindo esse tempo agora. Segunda barreira, que é típica, é precisamos esperar a área de TI. A gente chegou a falar sobre isso no webinar anterior. RPA é uma tecnologia, é uma automação, é robô, envolve tecnologia da informação, mas não é um processo que é da área de TI. E nem deve ser. A área de TI está totalmente tomada também pelas atividades. Então, se a gente espera a área de TI para trazer essa iniciativa, ela não enxerga os nossos processos, ela não enxerga as dificuldades que cada área tem. Então, ela sempre precisa ser demandada. Então, já que vai ser demandada, estruturar isso de uma forma que vá para frente, independente da área de TI. Ela vai ajudar muito como apoio, mas não é um processo que seja da área de TI interna. Então, as automações elas dependem muito mais de informação da área do que da área de TI efetivamente. A gente está falando de processo antes de falar de tecnologia. Né? E o terceiro é, a gente não sabe por onde começar. Claro, se você nunca fez alguma atividade, é muito mais difícil você começar. Então, acaba sendo a principal, né? Não sei como dar o primeiro passo. Então, falta método, mas não é que falta capacidade. A capacidade de executar os processos é a capacidade que é necessária para fazer uma boa automação. O que falta é só estruturar esses primeiros passos. E hoje a gente vai mostrar um pouquinho como quebrar essas 3 barreiras com método, clareza e pequenos resultados muito rápidos que vão trazer valor para a ideia de automação. Então, nós temos o que a gente chama de ciclo da automação. Então, toda automação ela passa por esse ciclo e ele pode se repetir continuamente. Na área de administração tem N métodos que tratam de ciclos e faz sentido porque os processos e as melhorias elas acontecem de forma cíclica. Então, toda automação ela passa por esse ciclo. E o mais importante hoje que eu quero que todo mundo grave, esse ciclo ele pode começar pequeno. Você pode ter um processo gigantesco que ele é absolutamente necessário de ser automatizado, mas se ele for o primeiro, é muito difícil você quebrar todas as barreiras. Né? É difícil você pegar um projeto gigante logo de cara. Então vamos começar pequeno para garantir que no futuro a gente consiga abraçar toda a necessidade que a empresa tem. Então, primeira tarefa, identificação do processo. A gente chegou a falar sobre isso no nosso webinar anterior. Então, vamos identificar quais são os processos ou qual o processo que eu vou trabalhar primeiro, para a gente começar. Segunda atividade é mapeamento. Isso envolve um conhecimento importante da área de processo, nós podemos também suportá-los nessa atividade, que é descrever o processo de forma bastante detalhada. É importante que todas as atividades que fazem parte do processo, elas estejam incluídas nesse mapeamento. As decisões, as fontes de dado, os momentos de troca diária. Então, todos os detalhes desse processo, é fundamental que ele tenha aqui. Tem uma série tem metodologia para isso, tem formas de fazer isso. Você pode fazer de uma forma bastante simples, mas o importante é que ele esteja completo e detalhado. É passado, obviamente, por uma fase de validação e aprovação. Então, você pega esse processo, você valida ele, porque muitas vezes o processo, quando você desenha ele, você já identifica automaticamente pontos de melhoria nesse processo. Porque uma vez que você vê ele como um todo, ao invés de você estar vendo de dentro da atividade, você já pode ver possibilidades de otimização desse processo. Então, você passa por uma validação, por uma aprovação, para você poder implementar esse processo. Tem o desenvolvimento técnico. Aí entra realmente os desenvolvedores, fazer esse processo que foi mapeado ser transformado numa automação.
teste e operação e monitoramento e melhoria. E dessa melhoria você pode surgir uma nova identificação de processo e o ciclo ele se repete. O segredo é manter o fluxo claro e colaborativo. Né? E com esse ciclo você consegue continuamente melhorar as automações existentes e desenvolver novas automações para continuar tendo os benefícios para essa atividade. Como é que as áreas elas atuam dentro do processo? Né? Para uma automação funcionar de verdade, as áreas elas têm que se complementar. Cada um ele tem um papel muito claro e quando esses papéis eles são respeitados, o projeto ele anda com muita velocidade e segurança. Né? A ideia não é tirar atividade ou tirar responsabilidade das áreas, né? Mas elas agregarem para o negócio como um todo e cada área ela acaba tendo seu papel, né, dentro dessa atividade. Então, falando um pouquinho da área de negócio primeiro. A área de negócio que eu me refiro é a própria área onde o processo que vai ser automatizado ele existe, ele acontece. Então, ela identifica o processo, descreve o fluxo, valida as exceções, né? Quem vive a rotina todos os dias é quem sabe exatamente onde a automação pode ajudar. Sem essa visão operacional, a automação ela nem existe, porque a gente está falando de transformar um processo operacional num processo automatizado. Então, a área de negócio é a área que é dona do processo e que é fundamental em todas as atividades. Como é que a área de TI ela apoia essas atividades? Primeiro, ela garante os acessos, ela vai garantir a segurança, ela vai garantir a governança, ela vai tirar bloqueios. Então, quando você tem questões de permissões, regras internas, VPN, firewall, gestão de usuários, tudo isso é fundamental para o processo e ele tem que atender, uma automação ela tem que atender todas as regras da empresa. Né? Tem empresas que elas têm alguns receios com relação à automação, porque, mas eu vou ter um robô que vai ter acesso aos meus sistemas. Sim, ele vai ter acesso aos sistemas da mesma forma que um usuário tem. Então ele tem que respeitar todas as regras que são as regras de TI. Então TI é fundamental nessa atividade de desenho desses acessos, de definir como essas automações vão funcionar e vão interagir com os vários sistemas. Né, você cria usuários para os robôs poderem atuar, e esses usuários eles têm que ter as liberações adequadas, eles têm que ter todas as regras de compliance adequadas para poder ter segurança, estabilidade e garantir que os processos internos eles vão ser mantidos. Então, é importante reforçar que TI interna aqui, ela não precisa desenvolver nada. Não é a ideia que TI interna seja responsável pela automação. Ela apoia para que o projeto aconteça de forma segura e alinhada com as políticas da empresa. E, obviamente, quando a gente fala de gestão e liderança, eles são fundamentais porque é quem vai patrocinar o projeto, quem vai autorizar, vai priorizar os processos que vão acontecer, quem vai comunicar o valor da automação para justamente trazer as áreas juntas para atuar. Então, a liderança é fundamental para fazer com que o processo como um todo ele aconteça. Né? Quem vai viabilizar os recursos, quem vai fazer com que a roda continue girando. Então, liderança tem que apoiar. Né? E quem executa a automação, e aqui nós, obviamente, nosso trabalho é fazer essa execução, a gente pode apoiar no mapeamento técnico. Então, a segunda atividade do ciclo, a gente pode fazer para vocês, então, entender o processo, fazer o mapeamento técnico, desenvolver a automação propriamente dita, testar, estabilizar o processo, monitorar a solução depois de publicada, acompanhar ela depois que ela acontece. Nós trazemos velocidade, experiência, prática e bastante robustez nesse processo. Então, vocês são os donos do processo e a gente pode apoiar com a parte de fazer ele acontecer, né? Uma vez que esse trabalho interno ele esteja adequado. Então, como apresentar uma boa ideia de automação? Então, tem um checklist bem simples. Né, de como fazer ele acontecer. A gente evita falar de problemas nas nossas apresentações, mas quando a gente fala de automação, ela nasce de alguma necessidade, ela nasce de algum problema. Então a gente vai ter que começar primeiro com o problema. Primeira coisa, explique o problema. Não se preocupa com a automação que vai solucionar esse problema. Primeiro você tem que entender exatamente o processo que tem algum tipo de gargalo, algum tipo de problema. Então, ele começa por ali. Então, entender a sua necessidade, a sua dificuldade. Segundo, entenda quanto tempo se perde hoje.
né? É muito difícil você enxergar o tempo antes que você comece realmente a desenhar e medir ele, né? Uma atividade ela leva um dia, leva 5 minutos, às vezes ela fica parada por algum tempo esperando a pessoa liberar para poder atuar e não necessariamente ela está consumindo tempo ativamente. Então entender um pouquinho esses tempos vai ajudar a justificar essa automação no futuro. Quais são os riscos de erro humano? Ah, mas aqui quase nunca acontece. É uma vez por ano. Qual o impacto desse um erro por ano? Ele expõe algum risco? Tem algum custo? Né? Ou não, a gente nunca teve um erro aqui. Mas se acontecesse esse erro, qual o impacto que isso vai ter na minha operação? Então, muitas vezes não é porque o erro ele acontece com frequência, mas ele é muito grave se acontecer. Então, a gente precisa colocar recursos e mecanismos para evitar que esse erro aconteça. Descrever o processo passo a passo, a gente já falou algumas vezes sobre isso, né? É fundamental que esse processo ele seja muito bem entendido, porque se um processo não estiver bem entendido, não tem automação que corrija, né? A gente nasce de dentro do processo. E sistemas que vão ser envolvidos no processo. Que sistemas as pessoas usam nesse processo quando elas vão executar? Às vezes a gente deixa de perceber alguns sistemas que é tão automático na nossa atividade no dia a dia que a gente não percebe que a gente está abrindo um e-mail para verificar alguma coisa, está consultando alguma planilha de Excel, tem alguma informação que a pessoa já fez tantas vezes que ela sabe de cor, mas é uma informação que está sendo consultada. Então essas informações elas têm que estar descritas também no processo e é importante. Você não precisa entender de RPA para liderar essa atividade. Você precisa entender onde dói e onde é que tem repetição nessa dor. Tendo isso, você já tem o que importa para começar a atividade. Então, quais são as etapas do primeiro piloto? Ok, decidimos que vamos fazer um piloto para sentir como é que isso vai funcionar dentro da empresa. Então, o piloto ele é onde tudo acontece. Ele não precisa ser perfeito, ser a melhor automação de todas as possíveis dentro da empresa. Ele tem que ser real, tem que ser alguma coisa que realmente vá trazer benefício, até para você conseguir justificar outras automações, às vezes até mais importantes, mas você primeiro precisa justificar isso internamente. Então, primeira regrinha, primeira etapa, escolher um processo pequeno e frequente. Uma atividade que ela acontece uma vez por mês, ela pode ser fundamental para a operação. Para o piloto, talvez não seja mais interessante. Talvez seja interessante alguma coisa que acontece mais para as pessoas sentirem mais os benefícios. Então, um processo pequeno e que ele aconteça sempre é aquele que vai trazer um ganho rápido e um custo baixo para implementar. Segunda etapa, mapear as etapas do processo. Entrada, execução, saída, decisões são tomadas no meio do caminho, entender o processo como um todo. A partir daqui, você pega esse mapa e vai validar com quem executa efetivamente. E aqui é importante que seja envolvida nessa avaliação, nessa validação, as pessoas de vários níveis, não só a área que faz a gestão daquela, as pessoas que fazem gestão daquela área, mas as pessoas que executam na prática. Né? As pessoas acham que elas dominam os processos que são executados na área, mas quem vai lá e clica efetivamente no processo e clica no botão e faz ele acontecer, sabe como ele está sendo executado. Então é importantíssimo que essa validação passe por essas pessoas também. Converse com quem automatiza. Né, a nossa unidade de RPA, a Probot, ela pode ser esse parceiro, TI, um time interno, mas alguém que executa a automação tem que trazer para dentro desse processo para você, ok, você tem o processo todo mapeado, validado, etc. Aqui é necessário, a gente pode apoiar nas outras áreas, mas aqui é necessário que seja envolvida a pessoa até para entender limitações, possibilidades, de repente uma alteração no processo para que ele tenha um ganho maior. Então aqui é onde nós nós somos necessários nesse processo. E teste, documentação e medir os resultados. Então, executou a automação, testou, ela está rodando, medir esse resultado para poder justificar todo o esforço que foi feito. Tá? E nessa questão de medir, o que são pontos interessantes de você medir? Aqui são algumas métricas relativamente simples, mas que elas são muito, muito importantes para você conseguir justificar o processo. Tempo médio de execução. Isso aqui acaba sendo
muito importante para você ver quanto de tempo você economizou. O antes, ele é fundamental. O depois, ele é um pouco subjetivo. Uma automação ela pode até levar mais tempo para executar, mas você liberou aquele tempo todo do profissional. Então, mesmo que o tempo de execução de uma automação, por qualquer razão, limitação de sistema interno, enfim, ela leve mais tempo, você tem que entender quanto de tempo você economizou dos profissionais. Porque aqui é o ganho real que você vai ter. É frequência, né, quantas vezes ele era executado antes ou depois. Pode acontecer que com a automação ele seja necessário executar menos vezes, porque você faz processo com mais desempenho, ou ele pode executar mais vezes, porque você não está parando um profissional, então você consegue executar muito mais vezes, porque é uma automação executando. É a quantidade de erros, então de alguma forma medir quantos erros aconteceram, quantos retrabalhos aconteceram, porque isso acaba impactando diretamente no tempo. E SLA, né? Qual a estabilidade que eu tenho nesse tempo de entrega? Eventualmente eu tenho algum que foge, né? Essas exceções elas são importantes. Então, como é que está o meu atendimento do SLA antes e depois da automação? Esses números eles criam um argumento que é possível escalar. Um ganho real medido, visível e repetível, você consegue trazer isso para novos processos. Olha, no nosso negócio existiu esse ganho com essa automação pequena. Vamos projetar isso para uma automação maior, para outras áreas, para ver como é que a gente consegue extrapolar esse ganho para as demais atividades. Então, vamos falar de alguns fundamentos para começar bem. Quando a gente fala de começar com RPA, o importante é não dar um passo gigante. Eu já frisei muito isso nesse webinar e eu vou repetir isso sempre. Começa pequeno para começar bem. Vamos dar o primeiro passo certo, que você garante a interação interna, né? Você garante que as pessoas vão enxergar isso de uma forma positiva. É muito mais fácil você acertar quando você começa pequeno do que quando você começa com uma coisa gigante, que você tem mais entraves ali. Vocês têm menos experiência, tem mais possibilidades de dificuldade ali no meio do caminho. Então, primeiro fundamento, escolher um processo simples e relevante. Começar pequeno não é uma limitação da atividade, é uma estratégia para validar as outras atividades. Então, um processo simples ele vai dar um resultado rápido, ele é fácil de validar, fácil de medir, ele ensina muito e cada pequeno ganho cria confiança para os próximos passos. Documente o fluxo completo. Coloque no papel o passo a passo, mesmo que pareça óbvio. Ah, mas todo mundo sabe executar. Escreva ainda assim. Por mais óbvio que seja, coloca esse óbvio no papel. É a única forma de você ter uma visão completa do processo que você vai automatizar. Só aqui você já tem um ganho gigante. Só de você enxergar o processo, você já pode garantir que ele seja executado, mesmo que sem automação, de uma forma mais regular, de uma forma mais garantida das atividades. Você consegue transmitir ele de uma forma melhor para os diferentes profissionais que executam a atividade. Então, documentar o fluxo completo ele é fundamental. É impressionante como só de escrever o processo a gente consegue perceber detalhes que passavam despercebidos. Então essa clareza ela vai evitar muito retrabalho lá na frente. Valide com quem executa, aqui a gente está repetindo, né, mas os fundamentos eles passam pelas etapas, mas essa validação com a pessoa que executa, ela também é absolutamente fundamental, é essa pessoa que sabe exatamente o que ela faz no dia a dia e o que vai ser automatizado depois. Ela sabe onde tem as exceções, onde tem atalhos, onde costuma ter problema, onde costuma ter demoras. Não, aqui eu demoro mais para essa atividade porque eu dependo de uma informação de outra área. A minha atividade ela leva 5 minutos, mas eu fico 1 hora esperando para que outra área mande uma informação. Isso aqui é um ponto importante, porque ele pode ser, de repente, ajustado no processo quando você automatiza. Então, ouvir quem vive o processo é a melhor forma de garantir que o robô vai ter todas as informações que ele precisa. Desde o início, é importante que defina-se como o sucesso vai ser medido. Essas métricas, depois que está automatizado, você pode já ter perdido a oportunidade de levantar dados para você poder comparar. Então, o tempo economizado, redução de erro, SLA são alguns.
mas qualquer métrica funciona, desde que ela faça sentido para a área. Aqui eu dei alguns exemplos, mas tem que entender quais são métricas que são relevantes para a área realmente. E esses critérios claros, eles permitem comparar o antes e o depois. Tá? E, por fim, registrar o resultado e compartilhar com o time. Quando você mostra o impacto de algo real, muda, a percepção das pessoas muda. Fala, olha, isso aqui eu não fazia ideia que era possível e ele é interessante, ele trouxe resultado para outra área, de repente pode ter resultado para a minha área também. Então ele pode começar em um setor e depois se espalhar para a empresa toda só porque ele foi bem divulgado e olha, fizemos isso em tanto tempo, tivemos este resultado, liberamos tanto tempo do time, reduzimos essa quantidade de erro. Então essa comunicação, essa divulgação para as diferentes áreas, ela é importante. Então, trazer as outras áreas para esses eventos que a gente faz, informar, ela é uma parte importante do processo para começar a enxergar como uma possível solução. Mas mostrar também para eles os resultados que foram obtidos nas outras áreas é importante para criar esse valor, para entender o impacto que pode ter na área das outras áreas, né, dos outros processos. Então, a automação, assim, ela deixa de ser uma curiosidade, ela passa a ser uma referência de melhoria contínua. Então a ideia não é fazer um robô e nunca mais mexer nisso. Não, continuamente a gente pode colocar mais processos sendo automatizados, melhorar processos. Os processos eles são dinâmicos, eles mudam e evoluem junto com a empresa. Então a automação ela vai acompanhando esses processos e não só crescendo, mas melhorando os processos que já existem e continuamente vocês vão tendo cada vez mais ganho com todos os benefícios que a gente já falou. Quando você mede e compartilha o impacto, o RPL deixa de ser um teste, uma experiência, ele começa a fazer parte da cultura de eficiência da área. E isso vai se refletir com certeza na visão que as outras áreas vão ter com essa possibilidade da própria área que teve esse piloto. Então, agora falando um pouquinho assim, como fazer ela ganhar força dentro da empresa. Né? Então, foi feito o piloto, então a gente precisa divulgar, precisa colocar para fora. Foi a última etapa que eu citei. Então, algumas coisas que são importantes. Aqui a gente não está falando de quase nada de TI, eu não estou falando de tecnologia, a gente está falando de pessoas. Né? Como trazer esse valor para dentro, essa percepção de valor para dentro da empresa. Então, primeiro, comemorar cada entrega. A automação ela pode ser pequena, mas ela é um marco. Né? É algo que não existia nada e passou a existir algo. Isso é muito importante. Ela pode ter um efeito enorme, por mais simples que seja a automação. Não, mas era uma atividade de 10 minutos. Sim, mas eu liberei um profissional, eu tenho uma automação, ela funciona. É uma POC, né? Uma prova de conceito que ela demonstra para todo mundo que funciona. Então não importa o tamanho dessa primeira automação, ela é uma prova viva de que a área está evoluindo e de que é possível você colocar esse tipo de recurso. Então comemorar essa entrega e as demais entregas, conforme for tendo outras automações, ela é importante porque ela cria essa visibilidade dentro da empresa e entre as áreas. Tá? O próximo mostra o valor para as outras áreas. Né, convida os profissionais das outras áreas para verem esse robô em ação. Né, muitas vezes é difícil as pessoas entenderem, enxergarem o que é uma automação na prática. Então, trazer as pessoas, os gestores das outras áreas, os executores operacionais das outras áreas, para enxergar como essa automação funciona, vai criar um senso de realidade. Não é só uma ideia, não é só um PDF que eles receberam no e-mail. Nossa, mas ele realmente funciona. Nossa, ele faz isso aqui sozinho, ele consegue interagir com os meus sistemas. Nossa, eu achava que não era possível consultar uma página web e colocar isso para dentro do ERP, mas o robô aqui ele está fazendo. Então, traz isso para uma visão mais concreta de que isso é possível e você consegue compartilhar na prática o que mudou na rotina, quais foram os ganhos que vocês tiveram. Isso inspira as outras equipes a pensarem nas próprias oportunidades. Então, não só mandar informação para as áreas, mas trazer elas para verem o que vocês tiveram de ganho com essas automações é importante. Um pequeno portfólio interno, ele pode ajudar muito, não precisa ser nada muito elaborado, pode ser um mural, pode ser uma planilha, um dashboard simples, mas se você registra cada automação e você coloca esses resultados de uma forma centralizada, né, junto, isso pode ter várias áreas alimentando esse mesmo portfólio, você cria uma memória e aumenta a visibilidade do trabalho que está sendo feito. Então, é interessante, tínhamos uma automação, um ano depois temos 10 automações. Tivemos essas áreas envolvidas, tivemos ganho
se espalhando pela empresa com esse conceito. Então, criar esse portfólio ele é interessante para você mostrar, olha, não é só uma palavra vazia, a gente já está beneficiando todas essas áreas. A sua pode ser a próxima. Compartilhar com a liderança, né, quem financia o projeto ele tem que saber o que está acontecendo. Então, depois que uma automação dá certo, é natural que todo mundo comece a enxergar outras oportunidades. Não, aquilo funciona, tem aquele outro, tem outras coisas que podem ser feitas. Então, com esse... Eu pulei um slide, na verdade, né? Eu estava aqui no incentivo novas ideias. Voltando um pouquinho. Então, depois que uma automação dá certo, é natural que todo mundo comece a enxergar outras oportunidades. Então, aproveitar esse impulso para cada colaborador que conhece um processo que pode melhorar, ele possa participar também. Então, incentivar isso, fomentar essa criação de novas ideias, ele é importante. Muitas vezes você consegue receber um feedback ou receber uma ideia de fora que você não estava enxergando. E, voltando agora, compartilhar com a liderança. Importante, a liderança ela financiou o processo. Então, é importante você mostrar que a RPA está trazendo produtividade, qualidade e confiança, que ele funciona, que ele é estável, que ele trouxe muito benefício. Então, aquele recurso que foi investido, ele trouxe ganho para a empresa. E isso vai gerar apoio para transformar novas iniciativas isoladas em uma cultura de automação. Então, um único piloto, ele pode, tomando todos esses cuidados, né, de como ganhar essa atração, ele pode se expandir e virar a cultura da empresa de automação. E isso é muito interessante. Você pode espalhar esse ganho pela empresa como um todo e todo mundo sai ganhando. Então, um recado final. Dar o primeiro passo é o que separa quem fala sobre automação de quem faz automação. Eu dei algumas ferramentas um pouco conceituais, mas totalmente práticas, para vocês poderem dar esse primeiro passo. Então, se vocês aplicarem apenas alguns poucos pontos do que a gente viu hoje, você já vai estar na frente da maioria das áreas que não enxergam como são esses passos e essas atividades para poder começar a implementar essas automações. Então, próximos passos. Se a gente for fazer algo bastante simples e resumido, para vocês começarem a aplicar amanhã. Faz o checklist o passo a passo, identifica um processo simples que possa virar piloto. A gente trouxe o segundo webinar, ele vai dar recursos para fazer essa identificação. Conversa com o seu time ou fale com a gente para avaliar a viabilidade. A gente pode apoiar totalmente as áreas para fazer essa identificação. E participe de todos os webinars, converse com a gente, traga dúvidas. A gente pode apoiar não só na execução, mas até em ter ideias. Olha, eu tenho um monte de processo que eu executo, eu não sei qual é interessante para automatizar. Traz a nossa experiência para a gente poder apoiar vocês. Tudo começa com uma ação simples, e essa ação vocês pode ser hoje. Não precisa esperar daqui a um mês para ser executado. E a gente está, obviamente, à disposição. Se quiserem conversar como transformar a primeira automação em um caso de sucesso, o nosso time está totalmente à disposição. Tem as nossas redes sociais, a Rafaela é a nossa gerente de negócios, ela pode atendê-los também para dar esses primeiros passos. E no que precisarem, podem contar com a gente. Rafaela está inclusive aqui, né, Rafaela? Se você quiser deixar um recado final para quem está acompanhando no YouTube. Pessoal, muito obrigada, viu, pela atenção, por esse tempo, né, de ouvir um pouquinho sobre o nosso webinar. E a gente se coloca à disposição, seja para fazer o levantamento, né, dos processos, seja para ter as ideias. Então, a gente está totalmente à disposição para ajudar vocês. Muito obrigado a todos. Lembrando que todos os anteriores webinars estão disponíveis no nosso YouTube, para quem está recebendo o link via e-mail, para quem está acessando via nossas redes sociais, podem checar o @zixdata dentro do YouTube. Então, todos os webinars disponíveis lá, tá? Muito obrigado a todos, até uma próxima. Obrigado a todos, uma boa tarde, até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. E acabou. Aí você manda a gravação para a gente. Mando parar a gravação.
Você tropeçou um pouquinho.